Olá! Quase 2 bilhões de reais recuperados pela Justiça Federal só com a Operação Lava Jato. É o maior valor devolvido aos cofres públicos no combate à corrupção. Surpreende porque até então nós não tínhamos nenhuma experiência em processo judicial de devolução de valores de elevada monta. Já são mais de 300 contas bancárias mantidas no exterior pelas empresas investigadas na operação. Como trazer todo esse dinheiro de volta? Então, estando esses valores no exterior, nós temos um problema sério na persecução criminal, que é como rastreá-los. Nós sabemos que houve um crime em território nacional, mas nós não sabemos onde o dinheiro foi escondido. Nunca se falou tanto em delação premiada. Em troca de benefícios, os acusados dão sinal verde para a repatriação dos recursos. 10 medidas contra a corrupção que podem virar lei no Congresso Nacional. Uma ação que depende de nós brasileiros. Nós acreditamos em um país mais justo, com menos corrupção e menos impunidade. Nós acreditamos que nós precisamos disso e sim, que isso é possível. Agenda Positiva é a Associação dos Juízes Federais do Brasil colaborando no combate à corrupção. Propostas já estão em andamento. Não perca, é agora no Justiça para Todos, que está só começando. E a gente começa o programa com as notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. Confira. Florianópolis, em Santa Catarina, sediou o 4º Fórum Nacional dos Juízes Criminais, que discutiu as recentes inovações legislativas na área criminal. Durante o encontro foram aprovados enunciados que vão orientar o trabalho de magistrados federais nos seguintes temas: inquérito policial, prisão provisória e medidas cautelares, denúncia, instrução criminal, princípio da insignificância, prescrição, sentença e execução penal. A cobertura completa do 4º Fonacrim você confere na próxima edição do Justiça para Todos. A JUF firmou acordo com a ONU por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A partir de agora, representantes do PNUD vão acompanhar a expedição que leva justiça e cidadania a comunidades ribeirinhas. A próxima edição, que acontece em novembro, vai beneficiar povoados em Pernambuco, Bahia e Alagoas. Para o presidente da JUF, a parceria pode inspirar outros países a repetirem o exemplo brasileiro. Para a juíza federal responsável pela expedição da cidadania, o apoio do PNUD dá ainda mais força ao trabalho dos magistrados, que lutam para garantir os direitos fundamentais de cidadãos que vivem em comunidades isoladas, como os quilombolas e os indígenas. A expedição de cidadania, então, agora poderá contar também com esse incentivo internacional para que possa, no futuro, servir de exemplo para que outros países também desenvolvam ações semelhantes a esta. E a ONU está para aprovar medidas que correspondem à agenda para os próximos 15 anos. E uma das propostas é justamente o acesso à justiça. E o que nós buscamos, sobretudo com a expedição da cidadania, é justamente levar cidadania e justiça e acesso a essas pessoas menos favorecidas. Justamente este acordo que assinamos hoje tenta estabelecer parâmetros de colaboração entre os juízes e a ONU, justamente para promover mais cidadania para mais brasileiros. Representantes da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, se reuniram em Brasília para debater ações que devem ser implementadas em 2016. O foco são as áreas de prevenção, identificação e punição de atos de corrupção e lavagem de dinheiro. A formulação das propostas levará em conta os desdobramentos de todas as ações promovidas desde o início da ENCLA em 2003. Uma conta que não fecha. Tanto se ouve falar em milhões desviados dos cofres públicos, mas o que isso representa na ponta do lápis, na vida do cidadão brasileiro? O que ele perde em benefícios quando o investimento sai de cena para dar lugar à corrupção? O preço é alto, muito alto. É o que mostra o repórter Márcio Adalto com o levantamento do que já foi recuperado até agora só com a Operação Lava Jato. Você sabe quanto é preciso para acabar com a miséria no Brasil e para construir um posto de saúde, por exemplo?
Agora, imagine só quantas escolas é possível tirar do papel com 2 bilhões de reais. Pois é, mais de 500 de acordo com o Fundo Nacional de Educação. Ia fazer toda a diferença para Ana. A filha dela precisa ir para outra cidade satélite em Brasília para conseguir estudar. Nem todas as reuniões a gente pode estar acompanhando, estar sabendo o que o filho está fazendo na escola. E estando perto, você pode estar lá, né, mesmo sabendo, ou sendo chamado ou não, você está acompanhando, né? E foi exatamente 1 bilhão e 800 milhões de reais que a Justiça Federal já recuperou em 17 meses de Operação Lava Jato. É o maior valor devolvido ao governo brasileiro em operações contra a corrupção. Com esse valor, por exemplo, daria para tirar 10 milhões de pessoas da miséria ou ampliar em 5 vezes o investimento na saúde. Eu não faço nem ideia, que eu ganho um salário mínimo do brasileiro, né? E isso é uma vergonha, porque falta educação, falta tudo. Muito dinheiro, viu? Jogado fora na mão de pessoas que na verdade faz uma brincadeira com o dinheiro público, viu? Eu acho um absurdo isso aí. Isso tudo? Eu não sei nem o que fazer. As investigações da Lava Jato têm deixado a população surpresa ao saber dos valores devolvidos. Os quase 2 bilhões de reais recuperados superam em 50 vezes o que o Brasil trouxe de volta por meio de ações judiciais nos últimos 10 anos. Surpreende porque até então nós não tínhamos nenhuma experiência em processo judicial de devolução de valores de elevada monta. Então isso é bom, é significativo, é mais um ponto positivo dessa alteração, dessa mudança de entendimento e do processamento dos crimes de lavagem de dinheiro. Somente as 9 empresas alvo da Operação Lava Jato receberam 11 bilhões e 400 milhões de reais em contratos fechados nos últimos 11 anos. O levantamento feito pelo portal Contas Abertas do governo federal envolve contratos assinados entre 2004 e 2014. E a Advocacia Geral da União decidiu montar uma força-tarefa para analisar todos os detalhes desses documentos. Essa é a primeira ação civil apresentada pela União para recuperar o dinheiro desviado da Petrobras. O crime de corrupção é um crime contra os direitos humanos. Diante disso, nós partimos de alguns parâmetros internacionais de cobrança de valores em casos de corrupção. Nos pautamos em modelos da Itália, em modelos da Alemanha, em modelo dos Estados Unidos. O que fazem esses países? Não se discute a questão de sobrepreço. Se discute, houve corrupção ou não houve corrupção. Se houve corrupção, a empresa ela se beneficiou ilicitamente para obter lucros. E são esses lucros que devem ser ressarcidos ao erário, no caso a Petrobras. Para entendermos melhor a origem de todo o dinheiro que está sendo recuperado, é fundamental conhecer o esquema de corrupção dentro da estatal. Segundo o Ministério Público Federal, funcionava assim. Partidos políticos indicavam os diretores da Petrobras. Segundo as investigações, os indicados recebiam propinas de 1 a 3% do valor de cada contrato de novas obras. Parte desse dinheiro ilegal era repassado aos partidos envolvidos no esquema. Intermediadores eram responsáveis pela entrega da propina. No esquema de corrupção, as empreiteiras formavam uma espécie de cartel. Quando o edital de alguma obra estava prestes a ser lançado, as próprias empresas escolhiam entre si a vencedora, antes mesmo da abertura do processo. Elas se organizavam e combinavam quem venceria cada licitação. Em razão disso, então, a suposta vencedora oferecia um preço mais baixo e as outras, para dar cobertura àquela proposta da empresa mais baixa, ofereciam valores maiores. Com isso, então, parecia que havia competitividade na licitação, que uma delas estava realmente apresentando a melhor proposta, mas não era, né? Tudo ali estava combinado, era um jogo entre elas para fraudar a licitude da licitação. Só que isso não é nada legal para o Brasil. Um dos princípios básicos da licitação é a independência das propostas entre os licitantes. Quando os licitantes estão em conluio e combinam qual preço vão oferecer, você não sabe se aquele preço, você não sabe qual sobrepreço tem daquele valor apresentado pela empresa que ofereceu o menor valor.
E é justamente para evitar esse tipo de fraude que a AGU criou um grupo permanente de atuação proativa. Desde 2009, foram mais de 15 mil ações propostas. 2,5 bilhões de reais já retornaram aos cofres públicos. Agora, a meta é recuperar tudo que foi desviado da Petrobras. O trabalho é de parceria e está só começando. A gente espera que um trabalho conjunto, AGU, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, se possa fechar cada vez mais o cerco para que os recursos desviados, no caso da Petrobras, voltem para o Tesouro Nacional, de modo mais específico, voltem para a própria Petrobras e ela possa reinvestir esses valores para a geração de mais emprego e renda para a empresa e para a própria sociedade brasileira. E veja a seguir o destino que leva boa parte do dinheiro desviado. Um indivíduo que comete um crime lucrativo, ele pode manter os valores em território nacional ou pode mandá-los para o exterior. Em instantes, até já. A origem é o Brasil, mas o destino de boa parte do dinheiro desviado é o exterior. São verdadeiras fortunas nos chamados paraísos fiscais. Dinheiro perdido? Não é bem assim. Graças à repatriação, muito do que foi já está voltando. Até agora, a Justiça já descobriu mais de 300 contas bancárias pertencentes a empresas investigadas na Operação Lava Jato. E olha que esse total é só referente a contas mantidas no exterior. Juntas, reúnem milhões de dólares. Mas o que leva uma empresa a guardar tanto dinheiro lá fora? Não se sabe exatamente quanto. Há estimativas, algumas até estratosféricas, do volume de recursos que foram para o exterior, que estão no exterior. De acordo com o Ministério Público Federal, só uma das empresas investigadas mantinha mais de 54 milhões de reais depositados em um banco na Suíça. Nós estamos nos referindo especificamente aos casos de repatriações, né, de dinheiro que tenha sido evadido, que tenha sido mandado ilegalmente para o exterior, que não tenha sido declarado, que tenha sido omitido dos registros das declarações e do patrimônio dos contribuintes. Todo esse dinheiro precisa voltar ao Brasil. Para facilitar esse processo, a Justiça está usando cada vez mais o Instituto da Delação Premiada. Em troca de benefícios, os empresários envolvidos no esquema de corrupção dão sinal verde para a repatriação do capital. Mas espera aí, você sabe o que é isso? Sei que tem a ver com dinheiro. É obrigação, pelo menos isso, devolver o dinheiro, né? Senão, o jeito é aprender. Repatriamento é pegar o dinheiro que está fora, que foi levado ilícito, e trazer de volta. É uma forma de estimular o retorno de capitais, se for o caso, ou mesmo com a permanência de valores ou de aplicações no exterior, né, obter uma reparação por essa irregularidade e, ao mesmo tempo, suprir de recursos o caixa do Tesouro, que está bastante necessitado deles no momento. Quando nós falamos de repatriação de ativos, falamos normalmente de valores que são ilícitos, valores que são produto de atividade criminosa, seja da narcotráfico, corrupção, os crimes em geral que produzem ativos. Um indivíduo que comete um crime lucrativo, ele pode manter os valores em território nacional ou pode mandá-los para o exterior, conduta com a qual estará praticando um outro crime, que é o crime de evasão de divisas, claro, se esses valores não forem declarados ao Banco Central ou Receita Federal. Além disso, pode haver uma segunda modalidade criminosa, que é a lavagem de dinheiro, se o envio dos valores tiver como objetivo
a ocultação patrimonial, a dissimulação da origem e da titularidade desses valores. Então, estando esses valores no exterior, nós temos um problema sério na persecução criminal, que é como rastreá-los. Nós sabemos que houve um crime em território nacional, mas nós não sabemos onde o dinheiro foi escondido. Os valores repatriados da Lava Jato já são o maior montante recuperado no exterior em toda a história do país. Quem diz é o Departamento de Recuperação de Ativos do Ministério da Justiça, que revela também que até agora já são quase 140 milhões de reais devolvidos. Isso que ainda existem outros montantes em curso de repatriação. Mas não é só o dinheiro das contas que precisa ser entregue à Justiça. Há ainda o pagamento das multas penais compensatórias. Ela pode servir, por exemplo, para a reparação do dano ou pode servir para questões relacionadas com o dano moral coletivo, que é sofrido pela coletividade quando se dá a prática de um crime de grande repercussão. Então você pode inserir a multa compensatória em vários campos da dogmática, digamos assim, e da normatividade jurídica. Pode considerá-la uma forma de reparar o dano causado à vítima ou a um terceiro de boa-fé. De acordo com a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, que conduz o caso na capital paranaense, todo o valor repatriado será devolvido à Petrobras. Mas antes de ser entregue à estatal, o dinheiro fica depositado em uma conta judiciária. E especialistas defendem mudanças na legislação para tornar o processo mais rápido. Pela lei atual, a repatriação só pode ser realizada após o trânsito em julgado do processo, ou seja, quando não cabem mais recursos contra a condenação. Algo que o legislador poderia fazer para acelerar a recuperação de ativos no Brasil e acelerar o processo penal como um todo seria dar um formato adequado, constitucionalmente adequado, ao nosso sistema recursal. Porque quando falamos em sistema recursal, estamos falando de um sistema que favorece a impunidade, um sistema que atrasa o trânsito em julgado de decisões que já deveriam ter sido consideradas definitivas e que em outros países seriam definitivas. E veja a seguir, acordo de leniência, delação premiada. O que isso representa no combate à corrupção? Nós acreditamos num país mais justo, com menos corrupção e menos impunidade. Nós acreditamos que nós precisamos disso e sim, que isso é possível. A gente explica tudo isso daqui a pouco. Até já! As investigações apontam o prejuízo pode ser bem maior do que se imagina. As ações do crime organizado vão revelando aos poucos um esquema cheio de manobras. Formação de cartel, fraudes em licitações, desvio de até 20% do valor dos contratos. Um quebra-cabeça que desafia as autoridades e encontra na parceria a melhor estratégia de combate à corrupção. As investigações da Lava Jato já resultaram em 26 acordos de delação premiada, 2 acordos de leniência, equivalente à delação para empresas, e 2 acordos com o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que atua sobre a questão concorrencial. O CAD é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça, cuja principal função é o combate a cartéis nessa área de condutas anticompetitivas. De acordo com o CAD, há fortes indícios de que as empresas investigadas na Lava Jato tenham formado um cartel. Para facilitar a reunião de provas, além dos acordos de leniência, são firmados TCCs, os termos de compromisso de cessação, que têm como objetivo restabelecer a livre concorrência no mercado. Celebrado entre o CAD e as empresas, o TCC suspende o processo administrativo enquanto estiver sendo cumprido o compromisso.
Hoje nós temos fortes indícios da formação de pelo menos 2 cartéis no âmbito da operação da Lava Jato. O primeiro é o cartel relacionado a obras e licitações da Petrobras, na qual já foi celebrado um acordo de leniência e um termo de compromisso de cessação. E o segundo, que é um cartel também em licitações de obras da Eletronuclear, em que existe atualmente um acordo de leniência assinado. A Polícia Federal reuniu elementos para apontar que o prejuízo gerado para a Petrobras pelo esquema de cartel, fraudes em licitações, desvio e corrupção, alvos da Operação Lava Jato, pode chegar a 20% do valor dos contratos. O percentual é muito superior aos 3% referentes às propinas confessadas pelos delatores. Segundo a PF, o rombo no caixa da estatal petrolífera já chega a 19 bilhões de reais. Esse dinheiro, se fosse aplicado em situações como saúde e educação, seria significativo. Um dos principais envolvidos na elaboração de 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal, este procurador da República está colhendo assinaturas pelo Brasil para que as medidas se tornem um projeto e virem lei no Congresso Nacional. Nós podemos sim cobrar mudanças dos nossos parlamentares? Podemos, mas mais do que isso, nós precisamos apoiar explicitamente medidas e projetos com os quais a gente concorde e precisamos propor medidas e projetos que nos ajudem contra esse problema social. Isso não é fazer política partidária, mas isso é exercício de cidadania, do mesmo modo como você lutaria por uma campanha de vacinação. É lutar para acabar com uma moléstia, com um problema, uma doença da nossa sociedade. Entre as medidas estão investimento em prevenção à corrupção e transparência, criminalização do enriquecimento ilícito de agente público e proteção à fonte de informação, aumento da pena e crime hediondo para a corrupção de altos valores, aperfeiçoamento do sistema recursal penal na tentativa de reduzir a quantidade de recursos permitidos, o que gera como consequência o próximo item sugerido pelo MPF, a celeridade nas ações de improbidade administrativa. Há ainda outros pontos, como a alteração no período de prescrição dos crimes de corrupção, ajustes nas nulidades penais, responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2. Prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro desviado e medidas para recuperação do lucro obtido por práticas criminosas. E qual que é o objeto dessas medidas? Qual que é o objetivo delas? Elas têm 3 eixos centrais. O primeiro eixo é evitar que a corrupção aconteça. Prevenção. O segundo eixo é trazer uma punição adequada para a corrupção e nos dar instrumentos para que a recuperação dos ativos seja satisfatória, a recuperação do dinheiro desviado seja satisfatória. O terceiro eixo é dar um basta na impunidade, porque corrupção e impunidade caminham de mãos dadas. Essas medidas, elas são expressão daquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos em um país mais justo, com menos corrupção e menos impunidade. Nós acreditamos que nós precisamos disso e sim, que isso é possível. Projetos de combate à corrupção também são alvo da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Algumas propostas até já foram entregues ao Conselho Nacional de Justiça. Ações que têm como objetivo contribuir para o debate da reforma política. É a agenda positiva. A AJUF entregou ao CNJ um conjunto de medidas para a melhoria do sistema de justiça brasileiro. Entre elas, podemos citar as medidas para a melhoria do sistema de execução penal e também a sugestão da criação de um órgão central de administração e destinação de bens apreendidos. Bochanek diz ainda que é importante a aprovação de propostas que facilitem a instauração de processos criminais de forma a dar mais agilidade e efetividade no combate aos crimes de corrupção. O foco também é a redução da impunidade. É importante que o Legislativo perceba que é necessárias mudanças no sistema de jurisdição criminal brasileiro. Essas mudanças são anseios do povo, da sociedade, dos cidadãos que estão nas ruas, mostrando a manifestação a respeito dos últimos acontecimentos no Brasil. Portanto, a AJUF, através da experiência dos magistrados federais na condução de processos no Brasil todo, tem como objetivo
reunir estas ideias, de modo a apresentar ao Legislativo e contribuir com esse importante debate democrático para a sociedade brasileira. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe enviando a sua sugestão para o e-mail imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.